Oi, gente, essa é a nossa segunda aula sobre metabolismo e hoje a gente vai estudar como que ocorre a produção de ATP, ou seja, como que uma molécula de glicose e uma molécula de ácido graxo lá dentro da célula e principalmente dentro da mitocôndria é convertida em adenosina trifosfato. A gente viu na aula passada que os seres humanos precisam de muito ATP, porque os seres humanos consomem muitas quilocalorias por dia. Uma molécula de ATP gera mais ou menos uma energia de 12 quilocalorias. Os seres humanos precisam de, em média, de 2.000 a 2.500 quilocalorias todos os dias. Isso significa que nós, seres humanos, precisamos produzir muitos ATPs diariamente. Só que as nossas células, elas não conseguem estocar o ATP, mas as nossas células conseguem estocar moléculas como glicose e gordura, né? Como molécula de gordura e molécula de glicose, que serão convertidas em ATP. Então, a gente tem lá os nossos alimentos com os macronutrientes, a gente come esses alimentos. Naquele momento que a gente faz a ingestão alimentar, algumas dessas moléculas de glicose e de ácido graxo são já convertidas em ATP, mas algumas dessas moléculas elas são estocadas, elas são armazenadas para depois serem convertidas em ATP. Já vimos que a glicose, ela é armazenada principalmente na forma de glicogênio lá no fígado e a gordura, o ácido graxo, fica armazenado aqui nas nossas células adiposas, né, do tecido adiposo. Sempre então que o nosso corpo precisar de energia, ele pode pegar uma molécula de glicose, então vejam aqui, temos uma molécula de glicose, e transformar essa molécula de glicose em ATP, em adenosina trifosfato. Ou ainda pode pegar uma molécula de ácido graxo, então aqui temos uma molécula de ácido graxo, e também transformar esta molécula de ácido graxo em ATP. Esses são os nossos dois principais substratos energéticos. Tanto a glicose quanto o ácido graxo são armazenados no nosso corpo para que quando a gente precise de energia, esses substratos sejam mobilizados para que ocorra a produção de ATP. A produção de ATP pode ser por uma via chamada via aeróbia ou por uma outra via chamada anaeróbia. Tudo depende da disponibilidade de oxigênio da célula naquele momento. As vias aeróbias ou oxidativas, elas precisam de oxigênio para produzir ATP. Então, se tiver oxigênio suficiente lá dentro da célula, a via vai ser aeróbia. As vias aeróbias produzem uma grande quantidade de ATP, só que esse processo demora um pouco mais. Já as vias anaeróbias, elas produzem pouca quantidade de ATP. Então, é possível produzir ATP sem oxigênio, só que a quantidade de ATP vai ser muito reduzida. Quando que isso vai acontecer? Principalmente numa situação de exercício intenso, em que a célula não tem oxigênio suficiente. Então, ela consegue produzir ATP, só que em pouca quantidade. Porém, o metabolismo anaeróbio, ou seja, sem oxigênio, ele é limitado. A gente não consegue sobreviver muito tempo em metabolismo anaeróbio. Algumas bactérias conseguem. Nós, seres humanos que temos células eucariontes, a gente não consegue. Então, a gente obtém energia principalmente através das vias aeróbias, ou seja, a gente precisa de oxigênio para que ocorra a produção de ATP.
Antes de explicar todas as etapas envolvidas no processo de produção de ATP, eu preciso que vocês se lembrem de duas informações que eu falei lá nas primeiras aulas no começo do semestre. A gente tem uma organela celular chamada mitocôndria, então aqui está a mitocôndria. Elas podem estar em grande quantidade nas células, né? Não necessariamente uma única mitocôndria. E essa organela, ela é fundamental para a produção de ATP. Então, eu vou falar muito hoje sobre a mitocôndria. A gente também tem um líquido aquoso chamado citosol. Então, esse líquido gelatinoso aqui, onde as organelas estão mergulhadas, se chama citosol. Algumas reações químicas relacionadas à produção de ATP vão acontecer no citosol, ok? Então, é só para vocês lembrarem que o citosol é aqui esse líquido aquoso dentro da célula e a mitocôndria é uma organela celular muito importante envolvida na produção de ATP. Outra informação importante é sobre duas moléculas, uma chamada NAD e outra chamada FAD, que são moléculas muito importantes para o nosso metabolismo. Não sei se vocês já ouviram falar dessas moléculas. Essas moléculas, elas recebem hidrogênio a partir de outras reações químicas. Então, vejam que o NAD, ele vira NADH, né? Porque recebeu hidrogênio, e o FAD vira FADH2 no caso, né? Porque também recebeu moléculas de hidrogênio, íons de hidrogênio, na verdade. E aí, esses carreadores de hidrogênio, eles têm um grande potencial também para produzir ATP. Vocês vão entender melhor mais para o final da aula. Mas, basicamente, cada NADH consegue produzir 3 moléculas de ATP e cada FADH2 consegue produzir 2 moléculas de ATP. Então, guardem bem o nome dessas moléculas carreadoras de hidrogênio. NAD, que vira NADH quando recebe hidrogênio, e FAD, que vira FADH2 quando recebe hidrogênio. Bom, então eu falei para vocês que o nosso corpo extrai energia através das moléculas de glicose e de ácido graxo. A mais importante é a de glicose. O ácido graxo ele consegue produzir mais energia, o ácido graxo consegue produzir mais ATP do que a glicose, mas, via de regra, a glicose é mais importante porque a glicose produz energia para o sistema nervoso central, para o funcionamento dos nossos neurônios. Os nossos neurônios não conseguem obter energia a partir do ácido graxo. Então, eu vou começar pela glicose. Eu vou falar etapa por etapa de como uma molécula, uma única molécula de glicose, consegue produzir ATP. Claro que quando a gente come um alimento rico em carboidrato, a gente absorve muitas moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose, elas podem ser imediatamente transformadas em ATP ou elas podem ser armazenadas na forma de glicogênio. Este processo no qual uma molécula de glicose produz ATP é chamado de glicólise, que nada mais é do que a quebra desta molécula, quebra da glicose. Lise significa quebra. Glicólise, quebra da glicose. Então, essa molécula aqui, ó, vai ser toda quebrada, as ligações covalentes serão quebradas para que ocorra a produção de energia, a produção de ATP. Só para lembrar que as ligações covalentes são quebradas por enzimas, né? Já vimos isso nas aulas anteriores. O processo de glicólise, ou seja, a quebra da glicose, sempre acontece no citosol. Então, todas essas reações químicas aqui vão acontecer lá no citosol da célula. Vejam que temos uma molécula de glicose com 6 carbonos. Essa molécula de glicose vai sofrer uma série de reações químicas, vejam aqui,
E após todas essas reações químicas catalisadas por enzimas, né? Lembrem-se que sempre temos a participação das enzimas fazendo as reações químicas. A partir desse processo, teremos a formação de duas moléculas chamadas ácido pirúvico ou piruvato, tá? Piruvato e ácido pirúvico é a mesma coisa. Então, neste processo de glicólise, temos uma molécula de glicose com 6 carbonos, que vai dar origem a duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico com 3 carbonos cada uma. A primeira etapa da glicólise é a fosforilação da glicose a glicose 6-fosfato. Então, vejam aqui, ó, temos uma molécula de glicose com 6 carbonos. O primeiro processo bioquímico aqui da glicólise é a transferência de um grupo fosfato aqui para glicose. E aí, então, ela passa a se chamar glicose 6-fosfato. Essa é a primeira reação bioquímica. Sempre que a glicose entra na célula, ela é fosforilada, a glicose 6-fosfato. E aí, a glicose 6-fosfato, ou ela é armazenada na forma de glicogênio, junto com outras moléculas de glicose 6-fosfato, ou ela é convertida a duas moléculas de piruvato. Esse processo de glicólise envolve algumas reações endergônicas e algumas reações exergônicas, ou seja, algumas reações químicas aqui consomem energia e outras reações liberam energia. Duas etapas da glicólise são endergônicas, ou seja, duas etapas consomem energia. Quanto de energia? Energia de 2 ATPs. Só que as outras etapas da glicólise são exergônicas, ou seja, liberam energia, produzem energia. Energia de quanto? 4 ATPs e 2 moléculas de NADH. Então, vejam aqui que temos a produção daquelas moléculas carreadoras de hidrogênio que mais para frente serão convertidas em ATP. Então, qual é o saldo total aqui desta etapa de glicólise? Após a conversão da glicose em duas moléculas de piruvato, a gente tem um saldo total de 2 ATPs. Por que 2? Porque produziu 4, mas 2 foram consumidos, 2 foram utilizados. Então, o saldo total, 2 ATPs e 2 moléculas de NADH. Ok, acabamos de ver então que uma molécula de glicose, no processo de glicólise, é convertida em 2 moléculas de piruvato. Temos aqui então 2 moléculas de piruvato. Se aquela célula não tiver uma quantidade suficiente de oxigênio, ou seja, metabolismo anaeróbio, como por exemplo numa situação de exercício intenso, este piruvato ele vai ser convertido em uma outra molécula chamada lactato ou ácido lático. Então, cada piruvato vai ser convertido em uma molécula de lactato. Essa reação é uma reação endergônica que utiliza energia. Que energia que vai utilizar? NADH. Então, aqueles 2 NADHs que tinham sido produzidos, eles serão utilizados para o piruvato ser convertido a lactato. Sendo assim, no metabolismo anaeróbio, temos um saldo de apenas 2 moléculas de ATP e nenhuma molécula de NADH, né? Porque afinal o NADH foi utilizado para a produção de lactato.
Este lactato, também chamado de ácido lático, ele é um ácido, certo? Quando a gente tem um acúmulo muito grande de lactato nas nossas fibras musculares, a gente sente a chamada fadiga muscular, que é aquele ardor que a gente sente quando está se exercitando de forma muito intensa. Então, o nosso corpo, ele não resiste muito ao acúmulo de lactato. Por isso que o metabolismo anaeróbio, ele é limitado. A partir do metabolismo anaeróbio, uma molécula de glicose produz apenas 2 ATPs, porém induz acúmulo de lactato ou ácido lático, que em excesso pode ser prejudicial para as nossas células. Por outro lado, se a célula tiver uma quantidade adequada de oxigênio, então a célula vai produzir ATP através do metabolismo aeróbio. Este tipo de metabolismo, ele envolve muito mais etapas, porém a produção de ATP é muito maior. No metabolismo aeróbio, o processo de glicólise é exatamente o mesmo. Então, lá no citosol, a glicose é convertida em 2 moléculas de piruvato. Só que em metabolismo aeróbio, o piruvato não é convertido a lactato. Quando a célula tem oxigênio suficiente, o piruvato ele entra na mitocôndria. Agora sim temos a participação da mitocôndria. Então vejam que a mitocôndria ela entra aqui no processo de produção de ATP apenas quando temos quantidades suficientes de oxigênio, ou seja, apenas em metabolismo aeróbio. Lá na mitocôndria, dentro da mitocôndria, o piruvato ele é convertido em uma outra molécula muito importante chamada acetilcoenzima A. Essa molécula acetilcoenzima A, muitas vezes ela é abreviada e aí a gente pode falar apenas acetil-CoA. Acetil-CoA vem do piruvato, então é uma unidade de acetil que veio do piruvato e uma coenzima que foi sintetizada, que foi produzida a partir da vitamina B5. Então, em quantidades adequadas de oxigênio, o piruvato entra na mitocôndria e é convertido em acetil-CoA. Essa reação química é exergônica e produz uma molécula de NADH. Ok, então quando a célula tem quantidade de oxigênio suficiente, o piruvato é convertido em acetil-CoA lá dentro da mitocôndria. Porém, a partir de uma molécula de glicose, temos 2 moléculas de piruvato, certo? Isso significa que teremos então a produção de 2 moléculas de acetil-CoA. A partir de uma glicose, temos 2 piruvatos e, portanto, se o piruvato é convertido em acetil-CoA, teremos 2 moléculas de acetil-CoA. Esta reação química de piruvato para acetil-CoA, ela é exergônica. Ela libera uma molécula de NADH. Mas, como temos 2 moléculas de piruvato, teremos a produção de 2 moléculas de acetil-CoA. Então, essa reação química aqui, ela acontece 2 vezes. Sendo assim, o saldo final a partir dessa reação química são 2 moléculas de NADH. Essa molécula acetil-CoA é uma molécula muito importante e ela vai entrar num ciclo bioquímico chamado ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides.
O ciclo de Krebs envolve uma série de reações químicas e essas reações químicas vão acontecer na matriz mitocondrial. O que isso significa? Bom, a gente viu que no metabolismo aeróbio, o piruvato ele entra na mitocôndria. Então, aqui está uma representação da mitocôndria ampliada. A mitocôndria, a gente viu isso lá no começo do semestre, tem uma membrana externa, né? Então, aqui está representada a membrana externa e tem uma membrana interna, que é assim toda dobradinha, né? Cheia de cristas mitocondriais. Essa membrana interna está aqui representada, mais enrugadinha. Essa membrana interna tem um monte de proteínas enzimáticas que vão participar da produção de ATP. A gente vai ver mais para o final da aula. O ciclo de Krebs ocorre aqui nessa região, dentro da membrana interna. Essa região se chama matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs vai acontecer aqui, dentro da matriz mitocondrial. Entre a membrana interna, então vejam aqui, entre a membrana interna enrugadinha e a membrana externa da mitocôndria, existe um espacinho, estão vendo? Esse espacinho aqui chamado espaço intermembranoso ou espaço intermembrana. Algumas reações químicas acontecem na matriz mitocondrial. Outros processos acontecem aqui no espaço intermembranoso, no espaço intermembrana. O ciclo de Krebs acontece na matriz, ou seja, dentro da mitocôndria. Aqui nesse slide temos então a representação deste ciclo chamado ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Vocês não precisam decorar todas essas reações químicas, vocês só precisam saber para que ele serve e o que ele produz. Então, o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico é uma via metabólica cíclica que nunca finaliza. Esse ciclo aqui ele está sempre girando. Se a gente precisa de muita energia, ele roda mais rápido. Se a gente está precisando de pouca energia naquele momento, ele roda mais devagar. Mas esse ciclo, ele nunca para de funcionar. Este ciclo envolve várias reações químicas e são reações químicas exergônicas, ou seja, são reações químicas que liberam, que produzem energia. O que o ciclo de Krebs produz? Então, depois de uma volta no ciclo de Krebs, um acetil-CoA consegue produzir uma molécula de ATP, 3 moléculas de NADH, então vejam aqui, 1, 2, 3 moléculas de NADH e uma molécula de FADH2. A primeira etapa do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico é, portanto, o acetil-CoA, que veio lá do piruvato, reagindo com a última molécula desse ciclo, que se chama oxalacetato. A partir dessa reação do oxalacetato mais o acetil-CoA, temos a formação de uma nova molécula chamada citrato. O citrato, então, sofre diversas reações químicas, sempre catalisadas por enzimas, e vai se transformando em outras moléculas chamadas intermediárias do ciclo de Krebs, até formar novamente o oxalacetato, que reage com uma outra molécula de acetil-CoA e assim por diante. Vejam que, a partir de uma molécula de glicose, foram formadas 2 moléculas de acetil-CoA. Sendo assim, se cada molécula de acetil-CoA forma 1 ATP, 3 NADH e 1 FADH, isso significa que a gente tem que multiplicar esse valor por 2, porque a partir de uma molécula de glicose foram formadas 2 moléculas de acetil-CoA.
Então, após o ciclo de Krebs, o saldo energético é esse aqui. Multiplicando por 2, já que tínhamos duas moléculas de acetil-CoA a partir de uma molécula de glicose, ao final do ciclo de Krebs, o saldo energético é 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e 2 moléculas de ATP. Bom, então acabamos de ver que o ciclo do ácido cítrico, lá na matriz mitocondrial, produz moléculas NADH e FADH2. Mas ok, para que servem essas moléculas? Essas moléculas, elas vão participar da chamada cadeia respiratória. Essa cadeia respiratória é um processo oxidativo, ou seja, necessariamente necessita de oxigênio para acontecer. Lá na membrana interna da mitocôndria, existem um grupo de proteínas, estão vendo aqui? Essas proteínas que vão capturar o hidrogênio que foi transportado pelo NADH e pelo FADH2. Sendo assim, essas proteínas vão pegar este hidrogênio e, vejam, vão lançar aqui para esse espaço intermembranas, de maneira que teremos um acúmulo de íons de hidrogênio aqui no espaço intermembranas. Eu preciso que vocês se lembrem de difusão facilitada. Vimos em aulas anteriores que sempre quando a gente tem muito soluto num meio, no caso, muito soluto no espaço intermembranas e pouco soluto aqui em outro meio, no caso, pouco soluto na matriz mitocondrial, o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Neste caso, os íons de hidrogênio, eles vão retornar à matriz mitocondrial. Só que eles vão retornar por uma proteína que tem ação enzimática. Essa proteína é a ATP sintase. Conforme esses íons de hidrogênio vão retornando para a matriz mitocondrial através da ATP sintase, é produzido ATP. Cada vez que os íons de hidrogênio retornam para a matriz mitocondrial, ocorre a produção de moléculas de ATP, graças a essa proteína ATP sintase que tem atividade enzimática. Sendo assim, a energia que foi estocada nesse gradiente de concentração é usada para a produção de ATP quando os íons de hidrogênio voltam para a matriz mitocondrial através da ATP sintase. Então, lá no ciclo de Krebs, o NAD recebeu hidrogênio e passou a ser NADH. E o FAD também, lá no ciclo de Krebs, recebeu hidrogênio e passou a ser FADH2. Só que lá naquela cadeia respiratória, o NAD liberou o seu hidrogênio para o espaço intermembrana e voltou a ser apenas NAD. O FADH2 a mesma coisa. O FADH2 liberou o seu hidrogênio para o espaço intermembrana e voltou a ser apenas FAD. Cada NADH produzido lá no ciclo de Krebs, conforme ele vai liberando o hidrogênio e esse hidrogênio vai voltando para o espaço intermembrana, vai ocorrendo a produção de ATP pela ATP sintase. Cada NADH consegue produzir até 3 moléculas de ATP através desse processo e cada FADH2 consegue produzir até 2 moléculas de ATP através deste processo. Bom, então vamos fazer a soma do saldo total da produção de energia a partir de uma molécula de glicose. Então, a primeira etapa é a glicólise, a conversão da glicose
em 2 moléculas de piruvato. Nessa reação química, ocorre a produção de 2 ATPs, então tá aqui 2 ATPs e 2 NADH. Se cada NADH produz 3 ATPs, e a gente tem a formação de 2 NADH, então 2 vezes 3, 6, certo? Então, só aqui a gente tem 2 mais 6, 8 ATPs a partir da glicólise. Aí, então, cada piruvato produzido aqui é convertido em uma molécula de acetil-CoA. Cada uma dessas reações químicas produz um NADH. Então, aqui a gente tem a produção de um NADH e aqui temos a produção de mais um NADH. Sendo assim, temos um saldo de 2 NADH. Se cada NADH produz 3 ATPs, 2 vezes 3, 6. Então, tá aqui mais 6 ATPs. Cada acetil-CoA, quando entra no ciclo de Krebs, produz 3 NADH, 2 FADH e 1 ATP. Como temos 2 acetil-CoA, 2 moléculas de acetil-CoA, teremos 2 ciclos de Krebs a partir de uma molécula de glicose. Multiplicando por 2, teremos aqui, então, 6 NADH. Cada NADH produz 3 ATPs, 6 vezes 3, 18. Então, aqui, mais 18 ATPs. Cada ciclo de Krebs produz um FADH. Então, 2 ciclos de Krebs, teremos 2 FADH. Se cada FADH2 produz 2 ATPs, 2 vezes 2, 4. Aqui, então, mais 4 ATPs. E a partir de cada ciclo de Krebs, temos um ATP também. 2 ciclos de Krebs, 2 moléculas de ATP. Tá aqui 2 moléculas de ATP. Isso dá um total de 38 ATPs. Ou seja, a partir de uma única molécula de glicose, no metabolismo aeróbio, podem ser produzidas até 38 moléculas de ATP. A gente tinha visto lá no começo da aula que no metabolismo anaeróbio, a glicose ela é convertida em piruvato, só que no metabolismo anaeróbio, o piruvato não é convertido a acetil-CoA. O piruvato não entra na mitocôndria. No próprio citosol, o piruvato é convertido em lactato. Isso gera um saldo de apenas 2 ATPs. Então, vejam que sem oxigênio, a reação química ela é muito mais simples, né? Ela é muito mais rápida. Porém, o saldo de produção é de apenas 2 ATPs. Sem oxigênio, esse sistema de respiração oxidativa, ele para, ele não funciona. Sendo assim, NAD e FAD sem oxigênio não conseguem transferir os seus íons de hidrogênio lá para o espaço intermembrana e eles não conseguem lá para o ciclo de Krebs receber os hidrogênios na forma de NAD e FAD. Sendo assim, sem oxigênio, o resultado da produção anaeróbia de ATP é limitado e acaba induzindo o acúmulo de lactato. Então, apesar de ser mais rápido, a quantidade produzida de ATP é muito menor e ocorre o acúmulo de ácido lático. Além da glicose, o ácido graxo também consegue produzir ATP lá na mitocôndria. Neste caso, o ácido graxo ele vai ser beta-oxidado. Então, a primeira etapa é uma etapa chamada beta-oxidação, que envolve várias reações químicas e vai transformar o ácido graxo em acetil-CoA. Vejam que um ácido graxo pode ser transformado em até 8 moléculas de acetil-CoA. Quanto maior a molécula,
maior a quantidade de ligações covalentes. E quanto maior a quantidade de ligações covalentes, mais energia em potencial tem aquela molécula. Então, quando o nosso corpo está precisando muito de energia, através de um processo chamado lipólise, né, que é a quebra do triacilglicerol, o ácido graxo, ele pode entrar lá na mitocôndria e sofrer a chamada beta-oxidação. E aí vai ser produzido acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs. Aí então serão produzidos NADH e FADH2 e através da cadeia respiratória, NADH e FADH2 produzirão ATP. Aqui os estágios são muito mais complexos, envolvem muito mais vias bioquímicas, porém, em compensação, a produção de ATP é muito maior. Uma molécula de ácido graxo, dependendo da molécula, né, de ácido graxo, pode produzir até 100 moléculas de ATP. Bom, então basicamente, a partir do metabolismo anaeróbio da glicose, temos uma glicose sendo convertida em duas moléculas de ATP. A partir do metabolismo aeróbio da glicose, ou seja, na presença de oxigênio, temos uma molécula de glicose sendo convertida em até 38 ATPs. E a partir do metabolismo do ácido graxo, que sempre será aeróbio, o ácido graxo só consegue produzir ATP em metabolismo aeróbio, temos uma molécula de ácido graxo capaz de produzir até 100 ATPs.